tarde, gente. É, Hoje a gente vai falar, né, sobre relações humanas no contexto hospitalar, porque é uma coisa com a qual vocês vão se deparar o tempo inteiro no trabalho de vocês, né? E como falei para vocês nas aulas anteriores, é um momento muito delicado, porque a pessoa está num momento de grande vulnerabilidade, tá tanto física como emocional. A pessoa tá totalmente frágil, às vezes está necessitando de cuidados de terceiros, né? Não consegue ser independente. Então, isso é um contexto muito delicado, certo? Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o doente, né? E o seu universo. Para a pessoa que foi atingida por uma doença, principalmente as doenças graves, sempre surge uma ideia, um sentimento de que ela foi agredida pelo mundo que rodeia, né? E ela tenta buscar justificativa para isso. O que foi que eu fiz para merecer estar nesse sofrimento? O que foi que eu fiz para merecer passar por isso, né? Aí, né, vem aquela história da gente se perguntar. E para sofrer, você tem que merecer, né? Não é todo mundo que sofre por alguma coisa, por algum motivo. Você tem que merecer, você tem que ter feito algo, você tem que ter sido malvado. Né? É um questionamento que a gente se faz, certo? E essa culpabilidade, ela tende a ser um pouco inconsciente. Às vezes a pessoa faz porque é algo cultural, né? Que tem sempre aquela história que tem a ver com a religiosidade, de que tudo que você faz é porque você tá colhendo um fruto de algo que você plantou, de lei do retorno, porque você é pecador, enfim, depende da visão, da crença de cada um, certo? Outra coisa muito comum, né, em pessoas em estado de doença, ter vergonha de estar doente, né, como se estar doente fosse um sinal de fracasso, de falta de dignidade, certo? As pessoas costumam invejar os que têm boa saúde, certo? Então, todas essas questões permeiam o processo de adoecimento das pessoas que se encontram, né, no hospital. E o que é que acontece, certo? Quando a pessoa se encontra com todas essas características no estado de adoecimento, às vezes, né, ela se torna agressor. É o agredido se tornando agressor. Tende a tratar mal a equipe de saúde, tende a tratar mal os familiares, porque meio que gera um sentimento de revolta, né? Ele se coloca no lugar de vítima, de que não fez nada para merecer aquilo, de que é um coitado injustiçado pelo mundo, e ele se revolta contra todos, né? E isso, na maioria das vezes, gente, é inconsciente, é normal, são questões que um adoecimento muito grave traz, né? Um estado de sofrimento muito severo traz, certo? A morte, vamos falar sobre morte, né? Porque, assim, é uma coisa com a qual vocês vão lidar o tempo inteiro. Ai, Jéssica, mas eu não sei lidar, porque se morre o gatinho da vizinha, eu choro. Sinto informar, mas vocês não vão poder estar chorando no hospital, na frente dos pacientes de vocês, certo? É importante, né, que isso seja trabalhado, que exista esse autocontrole. Vocês vão sim lidar com essa situação. Vão estar em cirurgias onde o paciente vai morrer. Vão estar cuidando de pacientes onde eles estão em estado terminal, uma hora eles vão falecer. Né, e vão ver sofrimento da família, vão ter pena porque o paciente é legal, ótimo, vocês são humanos. Só que vocês não vão poder estar transmitindo isso, né? Porque vocês são profissionais, é necessário uma postura profissional, ok? Sobre morte, gente. O paciente que está no processo de adoecimento, ele sempre vai ter muito medo disso. Sempre, 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 sempre. Né? Todos nós sabemos que vamos morrer, mas a morte, né, por ser algo desconhecido, é uma coisa que assusta muito, certo? Então, quando a gente tem planos para o futuro, a gente tem projetos, então quando vem um estado de adoecimento severo, né, que aparece a possibilidade de morte, isso assusta, né? Isso gera uma série de emoções difíceis de lidar, certo? Então, nesse processo, quando o paciente sabe que ele corre risco de morte, vai haver uma autoanálise, uma autoavaliação, e ele tende a ficar
deprimido, porque ele vai começar a pensar, poxa, o que é que eu poderia ter feito que eu não fiz? Será que eu ainda vou poder fazer isso que eu gosto, fazer aquilo? Entendeu? Então, são questões que vão surgir, tá? A pessoa também pode adotar duas posturas diferentes. Uma postura de luta, onde ela vai lutar pela vida, ou de entrega, onde ela acha que não há mais nada que possa fazer e ela vai se entregar, né? Vai só esperar a hora, né? A hora certa. Elas podem se voltar para sentimentos passados, para emoções antigas, comportamentos infantis, supervalorizações de coisas que ela fez ao longo da vida. Então, são todos esses comportamentos que vocês vão ter que lidar enquanto equipe de saúde, certo? Jéssica, mas eu não sou psicóloga, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tudo, sabe por quê? Porque, assim, no hospital, normalmente, tem 1 ou 2 psicólogos hospitalares para cobrir 500 pacientes, 500 leitos, certo? E talvez tenha 200 técnicos de enfermagem. E quem está lá mais próximo do paciente, né, tendo todo aquele cuidado com ele, aplicando medicações, muitas vezes ajudando na sua higienização, tudo isso, são vocês, técnicos de enfermagem, certo? Então, vocês vão estar mais próximos dessas pessoas, certo? Então, é muito importante que exista essa sensibilidade. Que vocês entendam que são sentimentos chatos, difíceis, mas são sentimentos que surgem quando as pessoas estão nessas situações, né, no estado de adoecimento severo, no estado de quase morte, e o papel de vocês, enquanto equipe de saúde, é importantíssimo para que vocês ajudem as pessoas a lidar com esse momento que é tão difícil, tá? Quando o indivíduo, gente, ele se vê internado, surge uma série de novos fatores, né, que vão determinar atitudes e ações dele dentro do contexto hospitalar, né? Recursos hospitalares e equipes de saúde são mobilizadas para atender aquela pessoa que está doente, tá? Então, a pessoa tem que se adaptar ao tratamento, a pessoa tem que se adaptar ao ambiente, ela tem que se adaptar a todas aquelas pessoas que ele não conhece ninguém, certo? E todo dia vai ser um técnico diferente, todo dia vai ser um médico diferente que vai atendê-lo. Então, não é fácil, né? Vamos imaginar, vamos tentar se colocar no lugar. Empatia, compreensão empática, lembram? Imagine você na situação daquele paciente. É fácil se adaptar? Não é, gente. É muito difícil, certo? O hospital moderno, ele se caracteriza por uma sofisticação de serviços, aparelhagem altamente especializada, vários profissionais de várias áreas diferentes e, às vezes, por ter essa grande estrutura, essa grande complexidade, isso assusta o paciente e os familiares, porque eles já imaginam que é algo grave, que é algo, aquela história, não vou levar fulano para o hospital não, porque fulano foi e voltou sem vida. Né? Então, é cultural, né? Às vezes isso assusta. Então, toda aquela frieza do hospital, aquela quantidade de equipamento, aquela equipe, todo mundo vestido da mesma forma, isso gera um distanciamento. Quando a equipe, ela transmite calor humano, ela se comunica, ela é compreensiva, né? Ela atenua este impacto. Não tem nada melhor, gente, do que você ser bem recebido no lugar quando você está doente, né? É muito ruim quando você já está mal, você chega, aí tem aquela mulher da recepção que pega para fazer uma ficha. A mulher nem olha para sua cara, parece que está com ódio do mundo, né? Parece que acordou assim virada, revoltada, aí tá lá fazendo sua ficha com a cara de bicho, como diz o povo. Aí você já fica chateada aí. Aí, né, chega a técnica de enfermagem altamente estressada, mal-humorada, não pergunta nem seu nome, não fala nada do que ela está fazendo, puxa seu braço, enfia uma agulha, bota uma medicação, não explica o procedimento. Então, tudo isso torna um ambiente hospitalar, o processo de internação muito mais difícil para o paciente. E nosso papel enquanto profissionais da saúde, pessoas que cuidam de pessoas, é acabar com isso, né? Tentar tornar esse ambiente, que já é difícil por si só, porque só vai para o hospital quem não está bem, tornar menos difícil, certo?
Então, gente, essa assistência psicológica, né, dessa empatia, né, dessa compreensão, né, desse calor humano, dessa boa comunicação, vai começar pela equipe de enfermagem. Provavelmente o psicólogo vai chegar junto, mas o trabalho de vocês junto do nosso é essencial, certo? E as necessidades do doente, gente, para entrar, né, no hospital, a entrada no hospital, ela traz muitas reações. Para cada pessoa é de uma forma diferente, né? Mas para todo mundo é um choque. Porque você tem sua rotina, você tem seus hábitos de vida, né? E de repente você se vê ali invalidado em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas, sem saber se vai ficar bom, sem saber se tem algo grave, às vezes sabendo que tem algo grave, então é muito difícil, né? De uma hora para outra, você percebe que você não é a mesma pessoa e que você depende de desconhecidos. Isso é muito doloroso, muito complicado, né? Então, essa primeira impressão é atenuada ou reforçada de acordo com a qualidade do acolhimento. Olha o que eu falei, né? A história da mulher que faz a ficha revoltada e da técnica de enfermagem que não olha para a cara da pessoa. Isso eu nem falei no médico, porque se eu for falar no médico, meu Deus. Né? Então, o acolhimento, ele vai dizer, né, como é que vai ser esse processo de hospitalização. Ele pode tornar menos difícil, ele pode piorar ainda mais, ok? O mais importante, mais uma vez, reforçando nesse contato, é a compreensão, principalmente do serviço de enfermagem, certo? A doença como experiência humana. Já que doença pode ser experiência, eu, com certeza, né? Vamos entender por quê. A experiência, gente, de uma enfermidade, ela precipita muitos sentimentos e reações de estresse. Ansiedade, raiva, negação, vergonha, culpa, insegurança. Os exames diagnósticos, o tratamento médico, o prognóstico, que prognóstico é o que vem depois, né? O que é que vai ser do futuro? Alterações corporais, as reações dos familiares, dos amigos, a experiência de hospitalização, tudo isso, gente, vai marcar essa pessoa. E normalmente quem está doente é uma pessoa sensível, uma pessoa que está vulnerável. E aquele processo de adoecimento vai marcar muito essa pessoa, certo? A vida inteira se modificou, mesmo que de forma temporária, mas se modificou totalmente, né? Então, aquele processo, né, pode, e uma compreensão sensível por parte da equipe pode criar oportunidade para o paciente se manter, né, se sentir seguro, se manter com autoestima, se manter íntegro, certo? Mas o processo de adoecimento, ele nunca vai vir sem algumas coisas básicas, né? Como eu falei para vocês, sempre vai ter o medo, sempre vai ter a culpabilidade. Se eu tivesse me cuidado mais, talvez eu não estivesse aqui. E principalmente a ansiedade, gente. A ansiedade, todo mundo tem ansiedade, é normal ter ansiedade. Só que chega um momento em que a ansiedade ela se torna patológica, né? Ela faz mal. A ansiedade, em algumas coisas, em baixo nível, ela pode fazer bem. Só que quando ela se torna patológica, ela faz mal, ela não faz bem, certo? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação normal ao medo e ao estresse. É uma reação emocional à percepção do perigo, sendo ele real ou imaginário, que às vezes a gente, né, imagina uma coisa que é perigosa, já fica ansioso, aquilo nem aconteceu, né? E ela é vivenciada, gente, fisiologicamente, psicologicamente e comportamentalmente. Como assim? Os efeitos da ansiedade reverberam no corpo. Quem tem crise de ansiedade, não sei se algum de vocês já tiveram, vão saber do que eu estou falando, né? A boca fica seca, você pensa que vai infartar, o coração fica apertado, a sensação de taquicardia, você começa a suar, né? Dá uma sensação de angústia, como se o mundo estivesse acabando. Então, é muito difícil, né? A ansiedade, ela se difere do medo. O medo é um receio. E a ansiedade é algo inespecífico. Ela aparece de repente assim, você às vezes não sabe por quê, você imagina que é de uma situação, mas você não sabe. E ela pode ser de várias intensidades. Ela pode ser rápida, né? Ou pode ser muito grave, se tornando um estado de pânico mesmo. A enfermidade, gente, e a hospitalização congregam os seguintes receios que precipitam a ansiedade. Receio em relação à integridade da vida, da saúde, do corpo. Exposição e embaraço. Já imaginou você estar ali
Se você estiver numa situação que você não pode ficar de roupa, você ficar, né, com a sua intimidade totalmente exposta para desconhecidos, isso gera muito embaraço, muito desconforto, né? Dor, frio, fadiga, mudança da dieta, restrição de movimento, isolamento, interrupção ou perda dos meios de vida, precipitação de uma crise financeira, desgosto, rejeição, ridicularização de outros, né? Então, tudo isso são fatores que podem gerar ansiedade no ambiente hospitalar, tá certo? E a equipe de saúde, Jéssica, entra como nessas histórias, né? Tem algumas intervenções, gente, que devem ser feitas, né, pela equipe de saúde. Reconhecer que o paciente está ansioso, né? Você percebe pela fala daquele paciente, escutem os pacientes de vocês, ele vai deixar claro se ele está ansioso. Encoraje o paciente a reconhecer e expressar o sentimento de ansiedade. Fale o que você está sentindo, será que eu posso lhe ajudar de alguma forma? Né? O senhor quer que eu ligue a TV para você se distrair? Quer que eu chame alguém para o senhor conversar? Né? Procurar atenuar os fatores externos que estejam aumentando a ansiedade do paciente. O paciente está internado com Covid, está a televisão ligada lá, passando que morreu não sei quantos com Covid ontem. Isso vai piorar a ansiedade do paciente, né? Então, vocês têm que eliminar esses fatores. Ajudar o paciente a enfrentar o receio, né? Entender a situação de forma clara, sem fantasias, do que é que se trata. Tudo isso ajuda a reduzir a ansiedade. Por exemplo, o senhor está tendo isso, mas isso é muito comum, várias pessoas têm, se recuperam, ok? E, diante disso, né, tem alguns estágios de adaptação da doença.